Bom, pessoal, então continuando a aula sobre pêndulo, agora a gente vai falar sobre o segundo tipo de pêndulo, que é o pêndulo físico, né? Então coloco essa imagem aqui de duas possibilidades de pêndulo físico. Aqui vamos supor que seja uma esfera, uma circunferência. Então esse objeto ele tá preso aqui, no caso, no teto, até um certo ponto aqui desse objeto redondo, né? Então ele vai oscilar também em relação ao ângulo θ. Então veja que esse objeto ele pode ter qualquer dimensão, pode ser qualquer formato, né? Ele pode ter um formato bidimensional, tridimensional, pode ser bem complexo e a princípio para objetos sem simetria eles são mais difíceis de serem calculados, principalmente que você vai ter que calcular o momento de inércia. Hoje a gente tem a opção de calcular o momento de inércia através de programas que fazem isso automaticamente para a gente. Então, na prática, a vida prática do engenheiro ele vai conseguir calcular através desses programas, mas é importante saber como, como, como é feito esse cálculo, né? Como é que efetivamente é feita essas contas, né? Então, a gente vai estudar alguns exemplos simples. Esses exemplos, então a gente vai começar. Na verdade, eu vou falar um pouquinho, relembrar um pouquinho da aula passada, onde a gente chegou no cálculo do pêndulo simples, né? Então deixa eu colocar aqui. Chegou no cálculo do pêndulo físico através do pêndulo simples, né? Então tínhamos aqui o pêndulo simples por análise por torque. Aqui eu levava em conta então essa massinha nesse ponto ligado a um certo eixo. E aí eu calculava o torque agindo nesse ponto, ou seja, qual que é a força que faz com que esse objeto ele se movimente, faça um movimento de rotação. Tá? Então a gente chegava à conclusão que a força é a força tangencial, que é mg seno de θ, seguia as contas, calculava o torque, aqui já entra o momento de inércia, vezes a aceleração angular, fazendo as contas, deixa eu passar um pouco mais rápido aqui. Não, na verdade é esse ponto aqui que é importante, né? Então a gente chegava exatamente nessa equação aqui, tá? Uma equação diferencial geral para o pêndulo e esse momento de inércia é que faz a diferença quando você tem um pêndulo simples ou um pêndulo físico, ou seja, com uma dimensão mais complicada, né? No caso do pêndulo simples, eu simplesmente colocava o momento de inércia igual o momento de inércia do pêndulo simples igual a ml ao quadrado, onde L é o comprimento do fio, e aí chegava numa uma solução dessa forma aqui, onde a frequência angular do pêndulo é dado por a frequência angular raiz de g por L, certo? Agora, entrando no pêndulo físico, então tomando essa mesma relação, mesma equação diferencial, que a gente não vai resolver, mas simplesmente para identificar de onde vêm os resultados, né? Eu venho aqui para minha apresentação, minha nota está aqui mesmo, né? Já está aqui. Que aí eu entro no pêndulo físico. Então, na verdade, os exemplos que eu vou dar são exemplos que têm bastante simetria. Então, vamos dizer que eu tenho uma haste aqui, bem fina, uma vara, uma barra bem fina, e ela vai oscilar em torno desse eixo de rotação aqui. Tá? Pode ser um objeto mais complicado também. Eu quero calcular exatamente esse movimento. A ideia é sempre calcular o quê? Calcular a frequência angular, calcular o período e a equação do movimento. Tá? A equação do movimento aqui, no caso, o ângulo, né? Qual que é o ângulo do centro de massa, exatamente desse ponto aqui do centro de massa, em relação ao tempo. Tá, então vamos ver o que eu coloco aqui. O problema é que muitas vezes, aqui nesse caso, a gente tem que levar em conta o momento de inércia, que nem sempre é fácil de ser obtido. Para objetos simples, a gente pode pegar muitas vezes a tabela. Então, tipo, na prova, eu não vou pedir para vocês fazerem, calcularem explicitamente o momento de inércia na mão mesmo. Mas nos exercícios é bom que vocês façam alguns para treinar. E tem que calcular também o centro de massa. Então são dois pontos que diferenciam do pêndulo simples. Tá? A equação vai ser praticamente a mesma do pêndulo simples, a diferença é que aqui eu vou levar então em conta o momento de inércia na equação diferencial, e aí depois entra aqui o momento de inércia na frequência angular e no período também, certo? Isso que é o ponto importante aqui. Outra coisa que eu coloco aqui, né? Nesse caso, o raio não vai ser mais o comprimento. Então você pode pensar, o raio para essa barra é simplesmente o comprimento dessa barra. Não, agora é do ponto de contato, aqui nesse caso no teto, até o centro de massa. Por isso que você vai, em muitos casos, você vai ter que calcular o centro de massa do teu sistema. Depois eu vou indicar um exercício para vocês fazerem para ter que calcular o centro de massa e também calcular o momento de inércia. Bom, deixa eu colocar uma simulação que é interessante
para entender um pouquinho melhor isso. Então veja, essa simulação é bem interessante, né? Eu tenho uma barra, eu tenho uma barra bem fina, e eu vou observar então como é que seria esse movimento nessa barra. Então ele tem exatamente esse movimento aqui. Algo bem interessante de perceber, aqui é o centro de massa, certo? Aqui seria a trajetória do centro de massa, ele compara a trajetória do centro de massa como se eu tivesse um pêndulo simples exatamente desse comprimento, tá? Do ponto de contato, que ele chama de pivô aqui, até o centro de massa. Perceba que a amplitude vai ser a mesma, tanto do pêndulo simples quanto do pêndulo simples, tanto do pêndulo simples quanto do pêndulo físico, mas a frequência ou o período é um pouco diferente, né? Veja que no pêndulo físico o período é um pouco maior. Tá? Então por quê? Por que é um pouco maior? Será que é sempre maior? Então fica com uma pergunta para vocês. Um outro caso aqui. Aqui eu tenho também esse mesmo. Eu simplesmente coloquei a barra agora aqui paralela não, né? Perpendicular aqui ao meu eixo de rotação. Então veja que tem esse movimento aqui, ó, também. E aí da mesma forma, veja que o período do pêndulo físico é um pouco maior. Por quê? E um caso geral aqui, então você pode, na verdade, essa simulação é bem interessante, é no GeoGebra, esse GeoGebra, dá para trabalhar, dá para mexer à vontade aqui não à vontade não, mas dá para mexer um pouco no formato desse objeto e a gente pode estudar então os movimentos dele, né? O que diferencia quando você movimenta um pouco o formato do objeto, né? Sempre bidimensional, né? Deixa eu só zerar isso, deixa eu colocar assim que fica melhor. Posso movimentar e verificar o que altera. Afinal de contas, aqui basicamente o que altera no movimento, dá para enxergar com bastante clareza o que altera aqui no movimento no gráfico, né, de θ, né, desse ângulo θ, em função do tempo. Então, como exemplo aqui do pêndulo físico, né, então vamos calcular o período de oscilação de uma vara fina de comprimento L e massa M. Então tem essa vara aqui que está oscilando, né, em torno desse ponto. Aqui vamos dizer que esse ponto é muito próximo da extremidade, tem comprimento L, e o centro de massa aqui é tranquilo, calcular é simplesmente no meio da barra, né, da vara aqui, né? Exatamente onde a força peso está agindo aqui, né? Então você tem esse movimento de oscilação aqui, né? Então lembrando para o pêndulo físico eu tenho essa relação aqui, né? Então ômega igual a massa total da barra, aceleração da gravidade, o R nesse caso aqui vai ser essa distância do eixo até o centro de massa, dividido pelo momento de inércia, né? Eu posso calcular, então, também a mesma coisa, o período, mesma história, né? Então, o que eu coloco, né? Então, o momento de inércia, distância do eixo até o centro de massa, né? Como já está ali, dê uma olhada lá nos vídeos, tem algumas notas de aula sobre o momento de inércia, eu calculo explicitamente o momento de inércia para esse caso aqui. Então, o momento de inércia por uma barra oscilando numa das extremidades é 1/3 de ml ao quadrado, tá? E no caso, o R, aqui essa distância do eixo até o centro de massa, vai ser L sobre 2, aqui tranquilo, né? Então é simplesmente substituir os valores aqui do período, né? Então 1/3 de ml ao quadrado dividido por mg, L sobre 2, aqui eu estou calculando o período, né? Estou calculando essa relação aqui, né? Calculando o período. E aí você verifique então que o período vai ser 2/3, né? 0,66, né? Vezes L dividido por G. No pêndulo físico, o que eu tenho? Eu tenho 2π raiz de, vamos por 1 vezes L por G, né? Então eu tenho uma diferença numérica, mas perceba que as equações são exatamente as mesmas, né? Praticamente as mesmas. Então a forma de calcular o período do pêndulo físico vai ter um termo multiplicativo vezes L por G. No caso, logicamente, eu estou fazendo aqui para uma barra, né? Então eu tenho L aqui, né? E vamos fazer, então, vamos fazer umas comparações, né, para tentar entender um pouco melhor o resultado, principalmente entre a vara e um pêndulo, né? Um pêndulo físico. Pêndulo simples, quer dizer. Então vamos ver aqui. Ó. Então vamos pegar a seguinte comparação.
Vão comparar, então, um pêndulo simples de comprimento L, e vamos dizer que toda a massa está concentrada aqui nesse ponto, e um outro pêndulo simples, agora comprimento L sobre 2. Tá? Então, se eu calcular aqui o período, a frequência angular e o período, né? Calcular o período vai ser 2π L sobre G, que é o que eu fiz agora. E aqui para o período, para um fio de L, comprimento L sobre 2, vai ser 2π, aqui está difícil de ver, né? Raiz de L dividido por 2G. Tá? Agora vamos comparar os três resultados, né? Então isso aqui seria para a barra fina, para um pêndulo simples de comprimento L e um pêndulo simples de comprimento L sobre 2. Tá? Aqui as frequências, né? Calculo as frequências, aqui o período, e vamos fazer, chutar uns valores, né? Colocar uns valores só para ficar mais fácil para visualizar, né? Então vamos dizer que L seja 10, aqui eu coloquei 10 metros, só para fazer conta redonda, né? L 10 metros, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o período de oscilação vai ser aqui 5,1 segundos. Para o caso de um pêndulo simples, vai ser 6,3 segundos. E para um pêndulo simples, o comprimento L sobre 2 vai ser 4,4 segundos. Certo? Então, percebam que a configuração geométrica vai efetivamente alterar os períodos, né? Então, o maior período efetivamente vai ser o do pêndulo simples de comprimento L. Então, a força-peso está agindo exatamente nesse ponto aqui. O segundo caso, então, vai ser a barra, onde a força-peso está sendo aplicada nesse ponto, no centro de massa, mas você vai ter uma distribuição de massa ao longo dessa barra, né? E o terceiro caso, onde toda a força, todo o peso está concentrado a L sobre 2, né? E não tem uma distribuição de massa ao longo desse eixo aqui, né? Então, simplesmente toda a massa está concentrada nesse ponto. Então, nesse caso, vai ser o menor período, né? E para fazer um exercício interessante, que vale a pena vocês treinarem, é o seguinte, ó. Eu coloco aqui para colocar no portfólio, mas independente de quem for fazer portfólio ou não, é para fazer a conta mesmo, né? Então, é para calcular, então, a mesma história. Qual que seria o item final aqui? Calcular o período de oscilação. Para calcular também a frequência, é a mesma coisa, né? Calcular o período de oscilação. Mas aí vocês vão fazer passo a passo. Então, no primeiro caso, é o seguinte, ó. Então, vejam que são duas barras de comprimento L, massa M. Primeira coisa, calcular o centro de massa do sistema, certo? Qual que é o centro de massa do sistema? Vocês podem até calcular o centro de massa de cada um isoladamente, né? Então, que seja exatamente no meio aqui, né? O centro de massa desse aqui, o centro de massa desse aqui. Mas é calcular o centro de massa do sistema. Depois, calcular o momento de inércia dessa barra que eu estou chamando de superior, essa aqui, a barra superior. Então, qual que seria o momento de inércia? Depois, calcular o momento de inércia dessa barra inferior, esse daqui dá um pouquinho mais de trabalho, tentei fazer. E aí, depois disso, calcular o momento de inércia do sistema, ou seja, da barra 1 mais barra 2. Então, lembra que você vai ter o momento de inércia 1, momento de inércia 2, e depois o momento de inércia do sistema vai ser o momento de inércia total, né? Momento de inércia 1 mais momento de inércia 2. E aí sim, vocês vão calcular a frequência e o período de oscilação. Tá? É um bom exercício para a prova. Para a prova, com certeza vai cair um exercício envolvendo o pêndulo físico, né? Então é isso aí.